Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Como nós fazemos antes de começar os trabalhos, vamos refletir um pouquinho sobre alguns aspectos da espiritualidade interessantes para o nosso dia a dia. Hoje, especificamente, nós vamos falar do preconceito em relação à Umbanda e o que cada um de nós pode fazer para mudar este resultado. Muito bem, o preconceito em relação à Umbanda, na verdade, começa antes do nascimento da própria religião. Por quê? Porque durante o período da escravidão, os negros foram marginalizados e as suas crenças rotuladas como coisas ridículas, inferiores, etc. Assim como também as crenças indígenas e tudo aquilo que não fosse essencialmente católico. Eu não sei se todos sabem, mas o Código Penal brasileiro de 1890 coloca a Umbanda, não a Umbanda que provavelmente não existia, mas as manifestações espirituais como um todo, como algo criminoso. As pessoas eram presas, os terreiros eram fechados, até mesmo os centros espíritas, que rapidamente ganharam reconhecimento, sofreram muitas ações de repressão. Então isso já vinha na cultura, e com o nascimento da Umbanda, no começo do século XX, isso vai se intensificar. As religiões dominantes não viam com bons olhos a ascensão dessa nova religião. Então houve muita pregação contrária dos padres, depois no futuro dos pastores, muitos olhares tortos também do público espírita. Então a Umbanda sofreu preconceitos praticamente vindos de todos os lados. E isso sem contar, claro, a participação de pessoas de dentro da religião que faziam besteira e naturalmente jogavam o nome dela na lama. A gente também não pode esquecer que muitas pessoas que trabalhavam em terreiros, assim como acontece em várias religiões, cometeram seus erros e com isso prejudicaram a imagem da Umbanda. Quem aqui que está aqui hoje, no passado já teve preconceito em relação à Umbanda? Levanta a mão. Mais da metade, né? Pois é. E em relação ao preconceito, é uma coisa muito interessante. O preconceito ele é normal em nossa espécie. Por quê? Porque nós não somos ainda espíritos muito desenvolvidos. Nós temos as nossas dificuldades. Pessoal, tem alguém que quer falar comigo aqui na frente? Ao silêncio. Nós ainda não somos espíritos depurados o suficiente para nos livrarmos das nossas imperfeições. Então, por isso que eu digo que o preconceito é normal em nossa espécie. Não quer dizer que seja certo, mas quer dizer que é normal. Cada um de nós terá preconceito em relação a algo ou a alguém. Uma vez, numa sala de aula, a professora disse que o seu maior preconceito era ter preconceito com quem tinha preconceito. Ou seja, uma aversão àquelas pessoas que têm as suas dificuldades em aceitação ao outro. Então, ter preconceito em nossa fase evolutiva é normal. O que não é normal nem aceitável é quando esse preconceito deixa de ser um conceito prévio para se tornar uma forma de discriminação, segregação, separação de pessoas. E isso fatalmente degenera na pior fase do preconceito, que é a intolerância. E aí sim, a intolerância não é apenas um estado de soberania sobre as próprias opiniões, mas um olhar torto em relação ao outro. Isso se torna perigoso, porque isso acaba caindo em violência, etc, etc. Graças a Deus, aqui em Uberaba a gente tem uma certa estabilidade, porque os casos de preconceito normalmente se resumem a narizes tortos, o que ninguém morre por causa disso. Mas em várias partes do Brasil, como vocês já devem ter visto no passado, como por exemplo em algumas favelas no Rio de Janeiro, isso é praticamente uma sentença de morte. E é incrível pensar que no século XXI alguém possa ser agredido, ou até mesmo morto, ou ter a sua casa religiosa destruída
por simplesmente professar uma fé diferente de outras pessoas. Mas isso é uma realidade. A gente tem que olhar para o mundo, não com olhos de fantasia, mas procurar enxergar aquilo que de fato existe. Então, não há a menor dúvida em dizer que o preconceito em relação à Umbanda, ele é real, ele é forte e provavelmente ele vai perdurar ainda por muito tempo. Bom, e é curioso pensar nisso, porque essencialmente a Umbanda é uma religião que prega e faz o bem. Os terreiros sérios, as casas sérias, são casas de caridade, onde nada é cobrado, onde as entidades aqui vêm para dar conselhos, para trazer tratamentos espirituais. Então, como que algo que é essencialmente bom pode ser tão mal visto lá fora? E aqui eu acho que a culpa é essencialmente nossa. Por quê? Eu tenho muitos contatos umbandistas no Facebook. Eu vejo essas pessoas compartilhando de tudo, menos coisas da religião. Então, se eu não faço questão que o mundo conheça a minha fé, por que é que eu vou esperar que esse mundo que não a conhece também passe a respeitá-la, passe a tolerá-la? Fica cada vez mais difícil. Eu conheci pessoas que deixavam para colocar a roupa branca quando chegava dentro do terreiro, não para prevenir que se sujasse ou alguma coisa assim, mas porque tinha vergonha de ser visto de branco. Eu, quando coloquei a roupa branca pela primeira vez, eu me senti estranho, eu me senti esquisito, porque não era algo que eu imaginei para a minha vida, mas acabou acontecendo. Então, cada um de vocês que vem aqui, ou em qualquer outro terreiro, e vocês vão porque vocês gostam, vocês vão porque vocês se sentem bem, vocês também têm uma obrigação moral de levar isso adiante. E quando eu digo levar adiante, eu não estou dizendo seja aquele chato que lá no churrasco da família vai tentar convencer o tio pastor que Exu não é o diabo. Não, não é isso. Isso é um comportamento de gente doida. Não é assim que funciona. Muitos médiuns e pessoas novatas na Umbanda às vezes falam assim: tem muita gente na minha família que acha que eu sou doido. E eu digo, mas você age como um doido? Claro que eles vão achar isso de você. Você fala em Umbanda toda hora, você fala em mediunidade toda hora, você fala em Exu toda hora. Para você não existe contexto, não existe lugar, não existe situação, você mistura tudo. Sua família está ali reunida para um aniversário e você está lá tentando convencer seu tio. Você está agindo como louco mesmo. E é óbvio que as pessoas vão achar isso de você, porque eu também acho. Então esse não é um caminho saudável, não é disso que eu estou falando. Levar adiante significa aproveitar todas as oportunidades favoráveis e falar daquilo que te faz bem para quem esteja disposto a te ouvir. Dentro da Umbanda, não há espaço para que a gente faça proselitismo, para que a gente fique tentando convencer as pessoas em cada semáforo, para que a gente bata na porta da casa da pessoa 9 horas da manhã para perguntar se ela quer ouvir palavra de Exu. Isso não cabe dentro da Umbanda. O objetivo não é esse. O objetivo é, quando eu encontro alguém que se interessa, essa pessoa não tem conhecimento, e eu tenho alguma coisa que eu posso passar a ela, eu aproveito essa oportunidade, porque o preconceito não vai ser extinto do mundo apertando um delete, muito menos fazendo textão no Facebook. As entidades dizem, e dizem isso com muita frequência, que a melhor forma de convencimento é o exemplo. Então, quando as pessoas olham para a gente e reconhecem que a nossa ida em tal terreiro, o fato de estar de branco, o fato de estar trabalhando, nos conduziu a uma atitude melhor, a uma postura melhor, as pessoas falam: olha, fulano mudou, então aquilo ali está fazendo bem para ele. De repente, no momento de curiosidade, vale a pena você conversar com essa pessoa sobre o que é que você faz. Não no intuito de convencê-la ou de trazê-la para dentro do terreiro, porque isso aqui é livre. Vem quem quer, quem se sentir bem, quem tiver afinidade, não há obrigação nenhuma. Mas talvez se você conversar da forma correta, aquela pessoa vai rever os seus conceitos, e revendo os seus conceitos, ela pode se tornar alguém que em algum momento vai passar aquilo para adiante. Isso é uma coisa que eu vivi.
Eu trabalhei certa feita num setor, a pessoa começou a conversar de religião, e como todo mundo da Umbanda, quando vai passar por isso pela primeira vez, fica pensando, falo ou não falo? Será que é melhor eu dizer que eu sou católico? É melhor dizer que eu sou espírita? É melhor dizer que eu acredito em Deus? Ou eu falo? Bom, e óbvio que não há uma resposta fácil para isso. Por exemplo, se o seu chefe é um evangélico extremamente intolerante, nem todos os evangélicos são, se você falar isso perto dele, me parece um ato de bobagem da sua parte. Você não vai conseguir convencer e você vai arrumar um inimigo. E sim, isso acontece. A gente já teve, inclusive, depoimento aqui nos estudos, né, de pessoas que acabaram perdendo o emprego por causa disso. Mas se de repente forem pessoas um pouco mais abertas, por que não falar? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o pessoal descobre que a gente frequenta o terreiro ou está na Umbanda, vem um mundo de curiosidade na cabeça deles. A primeira pergunta revela a confusão mental que existe nas pessoas em relação à Umbanda, que é a seguinte: como é que é isso? Aí você fala, isso o quê? O que você quer saber? Eu quero saber como é que é isso. Mas não é uma coisa, não é um ato, é todo um sistema do que de fato você quer saber. Aí eles perguntam, mas lá vocês recebem as entidades? Recebem. Mas como é que é? O espírito entra no seu corpo? Não, o espírito não entra no corpo para incorporar. A própria palavra incorporar, na verdade, ela é inadequada, porque o que acontece é uma ligação do chakra. O espírito não se aposta do corpo do médium, mas ele passa a controlar, né? A pessoa fica curiosa, tentando imaginar o processo. Depois eles perguntam, mas e aí? Vocês matam bicho? Bom, tem alguns terreiros que têm uma ligação mais forte com o lado do candomblé que faz, mas a gente não faz. Nós nunca fizemos sacrifício animal, a gente não vê razão para isso. Aí a pessoa vai começando devagarzinho a perguntar, até que chega no Exu, né? Eu vou chegar lá, cadê o valor disso? Eu vou chegar lá. Um dia eu vou falar disso. E ficam curiosos, mas como é que é? E a entidade pega o charuto e fuma, e a entidade vê e começa um mundo de oportunidades. Aquela pessoa que está realmente consciente da religião, que busca compreender, ela enxerga nisso uma oportunidade. Por quê? Nessa experiência que eu tive, quando eu falei essas coisas, o tempo passou. A gente não tocou mais no assunto. Um belo dia, essa pessoa com quem eu conversei me disse que estava num almoço de família e começaram o assunto de Umbanda e falou, peraí, não é bem assim. Nessa simples fala dele, eu já me senti completamente realizado. Porque era uma pessoa que tinha dificuldade, não entendia direito, tinha um medo danado, isso também é muito comum, né? Tem gente que vem no terreiro e quando fecha o portão, as pernas tremem a terra. Então a pessoa tinha receio, tinha medo, mas naquela oportunidade ela pegou a informação que eu passei para ela e ela conseguiu passar para outra. Então se a gente quer verdadeiramente de alguma forma acabar com o preconceito, esse é um dos caminhos. Evidenciar. Não é falar assim, ó, vem pro meu terreiro, aqui você vai ser salvo, aqui você vai se curar, não é isso. Mas no sentido, olha, isso aqui existe. Nós trabalhamos assim. Para mim é muito bom. Quem sabe pode ser bom para você. E aí a pessoa vai decidir se aquilo é bom para ela ou não. Se ela se afina com a Umbanda ou não. Porque não tem problema. Uma das coisas que as entidades nos falam com muita clareza é que a religião é um assunto importante essencialmente para nós, espíritos encarnados no mundo de provas e expiações, com ainda muitas pendências do passado. Mas entre os espíritos verdadeiramente evoluídos, religião é como cor. Ah, qual cor que você gosta mais? Eu gosto da azul, tu gosta da verde, tu gosta da amarela e só. São roupas que nós, espíritos ainda imperfeitos, damos às coisas sagradas e espirituais. Mas para eles, isso não é nenhum tabu. Por isso até que eles nos ensinam, quando abrir a porta do terreiro para atender a comunidade, não perguntem quem são essas pessoas. Nenhum de vocês aqui nunca foi perguntado no que vocês acreditam ou deixam de acreditar. Se vocês têm religião ou não têm. Se vocês estão vindo obrigado com medo. Porque nada disso nos interessa, isso interessa a cada um de vocês. Nós estamos aqui para fazer o trabalho. Venham 5 pessoas ou venham 100, o trabalho vai acontecer do mesmo jeito. Isso não nos importa. Isso não importa aos espíritos. O que importa é, quando você vai no terreiro, você sai dali melhor? Você aprendeu alguma coisa?
Por exemplo, hoje a grande maioria dos médicos em todas as correntes espiritualistas é consciente. Isto é, o médium não se apaga, ele não é arrancado do corpo para que a entidade se manifeste e faça o seu trabalho. E por que isso? Porque hoje a espiritualidade espera da humanidade encarnada é renovação, mudança, transformação. E a Umbanda é uma excelente escola para isso. Quantas e quantas vezes nos meus dramas particulares, quando eu passava por um processo de dor, sofrimento, algum conflito, de repente não vinha na minha cabeça, até de forma involuntária, uma lembrança de determinada gíria, onde veio um consulente relatando o mesmo problema. E o conselho que a entidade deu para ela naquele momento serviu para mim. É por isso que hoje a mediunidade, preponderantemente, vai pelo lado da consciência. É necessário que os médiuns espiritualizem-se. No passado era muito comum ter lá o típico cavalo. Por quê? Porque era realmente isso. O médico só prestava para fazer o trabalho mediúnico. Porque desincorporava, era uma tragédia ambulante. Fazia tudo errado. Então a própria espiritualidade, com o passar do tempo, com a solidificação das religiões, dos caminhos espirituais, percebe que não dá mais simplesmente para ter domínio sobre o corpo do médium. O médium agora é chamado a ser parceiro de trabalho. É que ele caminhe lado a lado com a espiritualidade, e à medida que a entidade faça o seu trabalho, ele termine por se espiritualizar também. Então olha que oportunidade gloriosa que a Umbanda oferece a todos nós. Ah, mas eu não incorporo, eu sou cambone. Então você aprende muito mais do que todo mundo, porque você vai observar, você vai ouvir, e se você for esperto, você vai aprender. Porque muito do que a entidade fala para uma pessoa serve para todos. É um conhecimento puro, aquilo brota do chão. Então a oportunidade que a Umbanda nos dá de aprendizado é uma coisa gloriosa. E aí vem a pergunta, então por que não levar isso adiante? Por que não passar isso? Por que não mostrar às pessoas que nós existimos? Tem muita gente, eu imagino, isso é uma suposição minha, que mora aqui nos arredores, que nunca veio aqui. Tem gente que vem do outro lado da cidade. E se a gente fechasse, sentiriam falta, enquanto para aqueles que estão aqui, talvez nem fizesse diferença. Olha como são as coisas, né? E não quero dizer com isso que eles têm a obrigação de vir aqui, não. Às vezes estão felizes lá onde eles estão. Kardec, ele dizia uma coisa curiosa, ele falava assim, o espiritismo é para aquelas pessoas cuja religião que lhes é dada não basta. E eu digo, a Umbanda também é assim. A Umbanda é para aqueles espíritos que não se encontraram, ou pelo menos não se encontraram plenamente em nenhum outro movimento, que se afinam com essa proposta de trabalho. O objetivo não é umbandizar o planeta, não é fazer com que a crença dos guias, a crença dos orixás se torne dominante, que de repente a gente passe de... Eu não sei se vocês sabem, mas o censo de 2010, é claro que isso é uma ferramenta estatística, né? Não dá para ser preciso, mas se chegou-se ao número de 497 mil umbandistas no Brasil, uma população de mais de 200 milhões. Então parece que a gente é um cisquinho, mas está aí. Eu particularmente acredito que o número de adeptos seja maior, mas muitas pessoas se identificam como espíritas, muitas como católicas, outras que acreditam em Deus, e essas ferramentas estatísticas para mim não são assim tão precisas, né? Então, uma estimativa, mas eu acredito que seja muito mais do que isso. Mas o objetivo não é crescer, o objetivo é que as pessoas saibam que a gente existe, saibam o que a gente faz, e se quiserem, venham. Porque isso é curioso. Eu comecei a estudar sobre a Umbanda em 2013. Eu sei até o dia 8 de janeiro. Eu estava de férias, estava em casa, foi um ano bastante chuvoso, e eu estava no computador conversando com alguém sobre espiritismo, porque antes eu era espírita, e aí alguém me perguntou, qual a diferença entre a Umbanda e o espiritismo? Eu respondi daquela forma clássica, a Umbanda tem atabaque, a Umbanda usa vela, isso, aquilo, mas a pessoa falou, não, mas o que é? E eu falei, não sei, vou pesquisar. E comecei a pesquisar na internet
E naquele mesmo 8 de janeiro eu tive uma intuição, naquela época nem sonhava que podia ser médium, mas uma intuição muito forte, praticamente me dizendo, um dia você vai trabalhar lá. E eu ri. Eu lembro que eu ri sozinho, pensando assim, mas eu vi uns vídeos de gira no YouTube, eu falei, nunca que eu vou fazer isso aí. Não tem nada a ver comigo. Como se eu estivesse conversando mentalmente com alguém. E eu acho que eu estava, mas sem perceber de forma direta. E aí quando de fato eu comecei a atuar, isso demorou 2 anos ainda, e eu comecei a perceber os trabalhos que eram feitos, a caridade que era prestada, a humildade das entidades, que muitas vezes me faziam até ter vergonha de cumprimentar as entidades. Eu já contei isso aqui semana passada. A primeira entidade que eu cambonei, a Avó Maria do Rosário, quando eu ia pedir bênção para ela, que para mim nunca foi um ato mecânico, já que eu não tinha esse costume, eu ficava envergonhado da minha indignidade perto dela, porque a humildade que ela demonstrava no terreiro, em cada dia, é como se fosse um tapa na minha cara. Então a Umbanda é muito rica em valores, é muito rica em conhecimento, embora infelizmente a maioria não goste de estudar, isso é um fato, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar do Brasil, é uma realidade. A Umbanda traz lições excelentes para a nossa moral, para o nosso fortalecimento religioso, então tem tudo de bom. Como é que eu não vou passar isso para frente? Ou por que não passar isso para frente? Então isso é uma coisa que não cabe apenas a mim, cabe a cada um de nós. Cada um do seu jeito, no seu momento, no seu contexto, da sua forma, terá a chance de passar um pouquinho de informação adiante ou não. A minha parte eu faço, agora é com a consciência de cada um. Nós possamos, ao sair daqui, refletir muito nisso. Bom, eu estou frequentando o terreiro, está me ajudando muito, mas o que eu estou fazendo pela Umbanda? Será que eu estou ali igual um sanguessuga, só pegando as entidades e sugando tudo? Eu não estou devolvendo nada? Eu não estou falando nem de dinheiro, nem é isso. Estou falando de postura, de vivência, de conversa, de divulgação, etc, etc. Nós todos somos convidados a isso. Que espiritualidade nos ilumine, que a gente consiga fazer alguma coisa, levar um pouco de amor nesse mundo que me parece bastante recheado de ódio e de intolerância. Que assim seja. Assim seja.